A primeira Páscoa. Há muito tempo, o povo de Israel estava preso no Egito. Eles eram escravizados pelos egípcios e viviam trabalhando muito, sem liberdade. Deus viu o sofrimento do seu povo e decidiu libertá-los como amor e poder. Para isso, ele escolheu um homem chamado Moisés, que seria o líder corajoso que guiaria os israelitas para a liberdade. Moisés foi até o faraó, o rei do Egito, e disse com firmeza: "Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir." Mas o faraó endureceu o coração e não quis ouvir. Ele não deixou o povo de Deus partir. Então, o Senhor enviou pragas para mostrar seu poder. Vieram rãs, piolhos, moscas, águas que se tornaram em sangue, animais doentes, feridas, chuva de pedras e gafanhotos. Cada praga mostrava que Deus era mais forte que os deuses do Egito. Ainda assim, o faraó não mudava de ideia. Foi então que Deus falou a Moisés sobre a última praga, que seria diferente de todas as outras. O coração de Faraó ficaria tão triste que ele deixaria o povo partir. Deus disse que o anjo da morte passaria por todo o Egito e que o primogênito de cada família morreria. Mas o povo de Israel seria protegido, se obedecesse às instruções do Senhor. Deus ordenou que cada família israelita escolhesse um cordeiro novinho, sem defeito, o melhor que tivessem. Esse cordeiro seria muito especial, pois simbolizava a proteção e o cuidado de Deus. Eles deveriam matar o cordeiro e passar um pouco do seu sangue nos batentes das portas de suas casas. Assim, quando o anjo passasse, veria o sangue e pouparia aquela família. A casa seria passada por cima. Por isso, esse momento recebeu o nome de Páscoa, que significa passagem. Além disso, o cordeiro deveria ser assado e comido com pão sem fermento e ervas amargas. Tudo isso tinha um significado importante. O pão sem fermento lembrava a pressa com que sairiam do Egito, e as ervas amargas o sofrimento que passaram como escravos. Eles deveriam comer vestidos e prontos para a viagem, com sandálias nos pés e cajados na mão. Moisés explicou tudo ao povo e todos obedeceram direitinho. Eles fizeram como o Senhor ordenou. Escolheram os cordeiros, prepararam a refeição e passaram o sangue nas portas. Naquela noite, uma grande calma tomou conta das casas dos israelitas. Mas no Egito, muitos choraram, pois a praga foi muito forte. O filho do faraó morreu, e ele finalmente mandou que os israelitas fossem embora. Depois de tantos anos, o povo estava livre. Eles saíram apressados, levando seus filhos, seus animais e todas as coisas que podiam carregar. E o mais bonito é que não saíram sozinhos. Deus foi com eles. Uma nuvem os guiava durante o dia, e uma coluna de fogo brilhava à noite para que soubessem por onde ir. Era o Senhor cuidando de cada passo deles. Desde aquele dia, Deus mandou que o povo celebrasse a Páscoa todos os anos, para lembrar daquele grande livramento. Era uma festa especial, cheia de gratidão, onde contavam às crianças o que o Senhor havia feito. Assim, geração após geração, ninguém esqueceria o amor e o poder de Deus. A história da primeira Páscoa mostra como Deus é fiel com seu povo. Ele protege, cuida e cumpre suas promessas. E assim como ele libertou os israelitas do Egito, ele também quer nos libertar de tudo que nos prende, com seu amor que nunca falha. Naquela noite tão especial, enquanto o povo de Israel se reunia em suas casas com os umbrais marcados pelo sangue do cordeiro, o céu parecia mais silencioso do que nunca. As famílias estavam em oração, comendo a carne do cordeiro assado, acompanhada de ervas amargas e pão sem fermento. Era uma refeição diferente, feita com pressa, pois o Senhor havia dito que deveriam estar prontos para partir. Cada um vestia suas roupas de viagem, com os cintos apertados, os cajados nas mãos e os pés calçados. O coração de todos batia mais forte. Eles sabiam que algo muito grande estava para acontecer. Enquanto isso, no palácio do faraó, o rei dormia sem imaginar o que aquela noite traria. Ele havia recusado todos os pedidos de Moisés. Não acreditava que o Deus de Israel fosse tão poderoso. Mas naquela noite, a 10ª praga viria com força. Era a praga mais dolorosa de todas, a morte dos primogênitos, desde os filhos dos egípcios até os dos animais. Nenhum primogênito seria poupado. Mas nas casas marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria por cima. Era por isso que se chamava Páscoa uma passagem, um livramento. Meia-noite chegou, e então um grande choro se ouviu por todo o Egito. Em cada casa egípcia, alguém havia morrido. O faraó, que sempre havia sido tão forte e orgulhoso, agora chorava amargamente. Seu próprio filho, o príncipe,
havia morrido. Aquela era a última prova. Era o sinal de que o Senhor estava com Moisés. E o faraó finalmente cedeu. Chamou Moisés e Arão durante a madrugada e gritou: Levantem-se e saiam do meio do meu povo. Vão servir ao Senhor como vocês pediram. Levem suas famílias, seus rebanhos, e abençoem-me também. O povo egípcio, assustado com tudo o que acontecera, suplicava que os israelitas partissem depressa. Eles até ofereceram ouro, prata, roupas e tudo o que os israelitas pedissem, só para que fossem embora rapidamente. Moisés avisou todo o povo. Eles deveriam sair logo. Não haveria tempo de preparar a massa com fermento. Então, colocaram a massa em panos, sobre os ombros, ainda crua, e partiram com pressa. O povo de Deus saiu do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão. Era um momento de grande alegria. Crianças, idosos, mães com bebês nos braços, todos marchavam confiantes. Era o começo de uma nova história. O Deus de Israel havia cumprido sua promessa. Enquanto caminhavam, o povo lembrava-se do cordeiro. Aquele animal inocente havia morrido para proteger suas casas. O sangue derramado era um sinal de obediência, de fé e de salvação. Por isso, Deus ordenou que todos os anos os israelitas comemorassem a Páscoa, para que nunca se esquecessem do que o Senhor havia feito por eles. As crianças perguntavam aos pais: Por que comemos esse pão sem fermento? E os pais respondiam com alegria: Porque saímos do Egito às pressas. Não tivemos tempo de deixar o pão crescer, e o Senhor nos libertou com mão poderosa. A cada geração, a história era contada de novo. A Páscoa se tornou um tempo especial para agradecer a Deus pela libertação. Moisés guiava o povo com firmeza. Ele sabia que a jornada ainda seria longa, mas agora todos estavam livres. Não havia mais chicotes, nem trabalhos forçados. Eles eram o povo escolhido por Deus, chamados para viver uma nova vida, em uma terra prometida, cheia de bênçãos. E o mais maravilhoso é que, muitos anos depois, Deus enviaria outro cordeiro, um cordeiro ainda mais especial. Jesus, ele também morreria para salvar as pessoas do pecado. O sangue de Jesus, assim como o sangue do cordeiro da Páscoa, seria o sinal de que todos aqueles que confiam em Deus seriam salvos. Jesus é a nossa Páscoa. Naquela noite antiga, em que tudo começou, Deus ensinou ao povo uma lição que jamais seria esquecida. Ele cuida, Ele protege e Ele liberta. E mesmo hoje, quando celebramos a Páscoa, nos lembramos do amor de Deus, do livramento e da salvação que Ele oferece a todos os que creem.